Então, eu e Bia estamos aqui na tela. A ideia, e aí compartilhar com vocês também, a gente propôs, como roda de conversa, esse encontro da Chapa 1, das chapas em si, com o coletivo do NEABI, para que a gente pudesse, de fato, fazer uma conversa mais fluida, até do que daquelas que têm ocorrido nos debates, em outros espaços. Então, queria propor para vocês, como metodologia, que a gente pudesse ter, quem sabe, os primeiros 10 minutos em que vocês se apresentassem, tivessem a oportunidade de comentar propostas mais gerais, até que possam ter relação e interesse do próprio NEABI, e aí depois que a gente franqueasse a palavra para as pessoas que estão aqui, para que elas pudessem se manifestar também, se apresentando, trazendo questões específicas, fazendo provocações diretas à chapa, para que então a gente pudesse ter seu diálogo a partir disso. E é claro, o NEABI também preparou, eu, a professora Rosileia, preparamos ali alguns questionamentos que são de interesse específico do coletivo do NEABI, né? Que, havendo tempo, a gente também compartilharia com vocês. Tudo bem se a gente fizer dessa forma? Ok, tranquilo. Maravilha. Eu queria trazer especificamente uma saudação da professora Rosileia, nossa coordenadora. Infelizmente, ela teve no primeiro momento, mas em seguida ela já entrou numa mesa da jornada de história que está acontecendo lá em Porto Seguro, né, no CSC, e por isso, em virtude disso, ela não vai poder participar dessa daqui. Talvez ela consiga chegar no nosso próximo diálogo no final. Mas, de toda forma, o professor Richard já está lá participando do NEABI também, né? Então, ela já fez essa saudação e esse indicativo lá para o coletivo. Então, já queria trazer aqui publicamente esse pedido de desculpas, mas também uma saudação dela para que essa conversa seja muito profunda. E aí a gente passa a palavra para vocês, para a gente seguir. Bom, Daniel, Beatriz, colegas que estão aqui acompanhando, para a gente é um prazer esse momento, né? Eu sempre digo que é a possibilidade da gente compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências na universidade. Estou procurando fugir do sol que resolveu bater bem no meu rosto aqui. As nossas experiências, as nossas vivências na universidade e as nossas doações também à universidade, né? Enquanto servidores e servidoras públicas, a gente também tem o compromisso de doarmos um pouco dos nossos construtos, das nossas histórias, da nossa vida pregressa ao espaço, a essa missão que é o serviço público. Então, assim que eu e Martim chegamos aqui com essa chapa UFSB mais viva, a gente costuma dizer, o que é o fato, a gente representa um coletivo que vem se formando não só ao longo dos últimos 4 meses, mas também que dialoga, discute, constrói juntos um coletivo também oriundo, no nosso caso aqui, do grupo de pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo, um grupo que a gente cria quando chega aqui na universidade, vendo a necessidade que a universidade tinha de efetivamente se afirmar no território como uma universidade de maioria não branca, né, em que pese com uma maioria de professores brancos, né, naquele momento. Hoje a gente tem visto a mudança dos quadros, mas ainda não completamente. Então nós somos essa imagem construída de uma possibilidade, a gente acredita nisso, de uma universidade efetivamente dialogando com o território, com as suas demandas e trazendo o território para dentro da universidade. Uma universidade que tem 12 anos agora, mas que ainda não é efetivamente conhecida, estabelecida no território. E quando a gente diz território, a gente não está dizendo somente nos territórios demarcados, no âmbito das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, fundo de pasto, ciganos, né, os territórios de identidade. É o território em que a gente está assentado, a perspectiva do desenvolvimento, as relações com os poderes públicos, enfim, quem faz a vida e a morte nesse espaço que a gente ocupa. Então a gente tem essa preocupação, então por isso também o FSB mais viva. Não vou me alongar aqui também para o Martim ficar à vontade aí para se apresentar e complementar. Desculpem se tem um pouco de barulho, vocês me avisam se dá para ouvir bem. Eu estou num lugar público porque a gente teve uma reunião no encontro do CESOL hoje pela manhã, então eu já fiquei em Itabuna. Meu nome é Martim Domecq, eu estou na UFSB desde 2015 e acompanhei todos os processos desde então, desde esse momento, como coordenador de colegiado, como vice-decano, várias oportunidades, inclusive estou agora vice-decano do IAC, continuo sendo coordenador do Bienartes. Minha formação é primeiro em filosofia, depois nas artes cênicas e depois na psicanálise, que são as 3 áreas que transito. Eu, em geral, eu não falo muito de mim, de coisas pessoais,
mas tendo em conta esse âmbito bem especial e mais restrito que estamos conversando, nesse núcleo, eu queria contar uma história que é o seguinte: eu sou filho de exilados políticos. Em minha infância, eu vivi uma parte na República Socialista do Benin e outra parte na República Dominicana. Então, eu vivi minha infância fora da Argentina. Volto no final da infância, na entrada da minha adolescência. E quando eu conheço pela primeira vez Salvador, a primeira vez que viajo, eu me emociono muito, porque sinto um ar de família, sinto que estou de volta em algo que é muito próximo, muito querido a todos nós. E essa primeira viagem que fiz foi catalisadora de muitas coisas. Quando eu voltei para a Argentina, eu trabalhava numa universidade pública que tinha um convênio com a UFLA, aí aceitei fazer um intercâmbio, depois entrei no doutorado na UFLA, e fui ficando aqui na Bahia até hoje. Estamos em 2025 e eu queria trazer como provocação para essa reunião. Eu estava relendo o relatório do Foro Social de 2015, que eu participei como ouvinte do Foro Social naquela época. Eu ainda não estava dentro da universidade. Vejam as demandas da comunidade nesse segmento, não? Comunidades afro-brasileiras. Implantação do curso de licenciatura sobre cultura negra. Capacitação para jovens de comunidades quilombolas. Maior acesso à universidade. Facilitar e criar cursos de elaboração de projetos em comunidades, nos quilombos e em grupos de matrizes africanas para concorrer em editais públicos. Apoio ao Festival de Cultura Quilombola. Elaborar e executar estratégias entre universidades e sociedade para conter a violência e o extermínio. Construir um fórum permanente de ações afirmativas, um núcleo NEAGO. Pensar e executar estratégias de luta antirraciais, pelo reconhecimento de direitos de forma conjunta para pescadores, marisqueiros, ciganos e indígenas. Implantação do colégio no município de Helvécia, 2015. Licenciatura intercultural indígena. É um pedido que ainda continua firme nas comunidades indígenas até hoje. Valorização e desmistificação da cultura indígena por meio de titulação e participação de mestres tradicionais do PCP. Promover medidas de apoio efetivo às comunidades indígenas para acelerar o processo de demarcação de seus territórios. Enfim, eu destaquei esses pontos. Vejam isso aqui. Promover itinerância e ruptura com os muros da academia, com o intuito de estabelecer o contato com as comunidades periféricas e expostos à margem para viabilizar a aproximação da juventude com a metodologia e os cursos ofertados pela universidade. Acompanhamento técnico para associações comunitárias, parcerias com a gestão de municípios na organização dos mesmos e criação de subconselhos das comunidades ligadas ao Conselho Estratégico da Universidade. Implantação do ensino superior à distância na unidade prisional. Eu destaquei esses temas porque é um leque bem variado e mostra como algumas coisas a gente conseguiu fazer, algumas coisas foram implementadas de fato, e outras são viáveis e estão ainda pendentes, inclusive algumas fazem parte da plataforma de Chapa. Então, essa é a minha fala por enquanto. Eu passo a palavra novamente para a Rizzo. Obrigado, professor Martim. Nessa perspectiva que a gente tinha proposto, a gente agora a ideia é franquear a palavra, né, para as pessoas se apresentarem, fazerem comentários iniciais, se já quiserem fazer provocações à chapa também, apresentarem questões. Acho que é uma boa oportunidade para a gente fazer isso, porque aí a gente já no próximo período já ouve vocês, e assim a gente vai construindo o diálogo, considerando que o nosso tempo, a gente já viveu na experiência anterior, é bem exíguo, ele escapa, né? Então, Bia, e aí a gente segue com os outros colegas e as pessoas que estão presentes. Boa tarde, professores. Sou Beatriz dos Santos, faço parte do NEABI, sou discente do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, no campus de Porto Seguro, também sou representante discente do BIH, né, atuo no colegiado, faço parte de alguns projetos de extensão, como a sondagem para o curso de Psicologia, e por aí vai. Eu queria aproveitar só um adendo, né, nesse sentido do NEABI, que inclusive eu estou em discussão aqui também com o Davi, que ele é suplente do BIH, que é um ponto interessante que ele menciona para mim, no seguinte, a partir do NEABI, né, que é um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas no Brasil. Nesse sentido, ele me pediu para verificar com as chapas, e agora que conseguiu contato com ele, como vocês pretendem, né, eu falo assim para vocês na gestão, né, alimentar esse incentivo de que os discentes eles aproveitem
eles produzem, porque no campo das humanidades costumamos produzir muito, mas acaba ficando ali parado, né? Então, ele sempre fala que ele quer escrever, que ele gosta muito, que ele quer ser cientista e que ele também quer fazer o mestrado. Então, ele pediu para ter esse diálogo com as chapas, né, referente a esses incentivos para pesquisas, porque a gente sabe que, infelizmente, pesquisa não é tão valorizada no Brasil, mas gostamos muito da escrita, gostamos muito de escrever, principalmente no nosso centro de formação, né? Fazemos isso diariamente. É isso, professores. Paz. Obrigado, Bia. Ô, Beatriz. Perdão, desculpa. Vamos tentar circular a palavra, que aí a gente tenta fazer o combo, né? Quem mais gostaria de já se apresentar, seguir na linha da Bia? A gente tem o professor Fábio aqui também, professora Fabiana. Fábio na tela. Bem-vindo, Fábio, de novo. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a chapa aí, Ricardo e Martim. Meu nome é Fábio Barros. Sou professor substituto aqui do campus CPF, né? Entrei esse ano passado, mas sou do Baixo Sul da Bahia, né? Sou de uma comunidade quilombola. E na verdade, eu vou fazer não é um questionamento, é uma sugestão, né? Vamos dizer assim, que eu fiz para outra chapa e eu vou fazer para as outras duas, que na verdade é o que está mais me incomodando, o que está mais me incomodando dentro da universidade, né? É um paradoxo que eu acho que é meio estranho dentro dessa universidade, entre vários, né? Eu faço parte também do NEABI, né? Entrei agora há pouco tempo, né? Sou doutorando no PPGS da universidade, lá do campus de São João de Costa, e fiz o mestrado também no São João de Costa, formado em Geografia, né? E é justamente sobre isso que eu começo a minha fala, né? A universidade, ela surge com uma ideia interdisciplinar, né? Com a ideia mais contracolonial, nessa pegada, né? Então, ela vem com o BIH, né? Então, vem com algumas propostas interdisciplinares, vem com o PPGS, que é um programa interdisciplinar, né? Um programa interdisciplinar. Eu mesmo sou formado em Geografia, como eu falei, estudo a comunidade quilombola, memória e política, né? E festa, e educação, né? Nas comunidades quilombolas. Fiz minha pesquisa na minha própria comunidade, no mestrado, e agora no doutorado estou fazendo uma pesquisa, uma reflexão em outra comunidade vizinha, né, que é meus parentes também, próximos e conhecidos. Então, a questão é o seguinte: a universidade vem com toda essa proposta que é maravilhosa, né, só que quando chega no processo de a gente se formar nela, né, a gente passa todo um perrengue aqui para se formar nela, mas quando chega na hora de fazer o concurso, né, porque a gente aqui, né, eu sou negão e vim de família pobre, vim de uma comunidade quilombola, eu não vou negar isso para ninguém, né? E eu também não vou romantizar a questão educacional e estudo de dizer assim, não, eu estou estudando aqui porque eu quero aprender, quero ter o conhecimento. Não é só para isso que eu estou aqui, eu estou aqui para ganhar dinheiro também. Me formar e entrar em concurso, independente de onde seja, para ganhar dinheiro também. Eu não vou ficar romantizando a educação, né? Só se eu fosse uma pessoa bem rica, que eu fazia por hobby. Mas eu não estou estudando aqui por hobby. Então, a questão é a seguinte: quando chega na hora de fazer os concursos, a universidade ela tensiona para a questão da disciplinaridade, né? Então, ela passa todo um processo interdisciplinar, e quando chega na hora de ganhar o dinheiro, né, que é o objetivo final meu, no caso, e de várias outras pessoas negras e pobres, principalmente, de família humilde, ela tensiona para uma questão de disciplinar. Então, eu sei que isso não é uma questão que a reitoria pode tratar, mas a ideia que eu estou passando aqui é que eu gostaria, né, que a reitoria abrisse um diálogo, na verdade, né, porque eu acho que essa aí é mais uma questão da autonomia dos colegiados, do departamento, né, mas a reitoria, como terá um poder político, e se vocês ganharem, eu torço para vocês ganharem, vocês terão um poder político dentro da universidade, uma fala política, né, então eu gostaria que tensionasse mais esse ponto, né, que está perpassando, né, dentro de todo o corpo discente do PPGS e entre outras áreas, né. Cortou o seu microfone, Fábio. Eu pelo menos não estou te ouvindo mais. Vocês estavam ouvindo? Não. Pronto. Agora tá ouvindo? Pronto, agora sim. Perfeito. Não, era sobre isso aí mesmo. Genial. Tá bom? Muito obrigado, viu? É que Fábio tem várias camadas, né? Ele é professor substituto, é aluno da pós-graduação,
Muito bom, Fábio. Obrigado. Mas vocês ouviram a parte que eu disse? Toda. Assim, tá. A gente só não tinha escutado o final, mas ficou claro, tudo claríssimo. Tá bom. Obrigado, muito obrigado. Viu? Professora Fabiana entrou na tela, quer seguir? Já? Eu posso seguir. Posso sim fazer uma pergunta chapa, mas já que é uma roda de conversa, eu acho importante dialogar com o Fábio, né? Ele está trazendo essa questão desde o início. Dizer que essa universidade, ela já teve, né, nos seus primeiros anos de atuação, uma equipe responsável por promover essas articulações e, principalmente, fazer com que outras instituições entendam os processos formativos na UFSB. Interdisciplinaridade não se opõe à vida real, né? Ao contrário, mas a gente precisa de projetos de gestão que também consigam dar um fluxo mais interessante para os percursos formativos interdisciplinar, né? Então, acho importante dizer, porque isso já foi uma preocupação lá atrás, mas o projeto recente dessa instituição dos últimos 8 anos, ele não contemplou, de fato, esse tipo de articulação necessária para que percursos interdisciplinares sejam valorizados dentro e fora da instituição. Acho importante falar, porque parece que tudo assim está fora de um contexto histórico maior, né? E dentro disso, né, ainda dando continuidade aos questionamentos que Fábio trouxe, eu gostaria de questionar a chapa, justamente, né, Martim trouxe uma série de demandas aí, né, de movimentos negros e da comunidade universitária negra, e indígena, né? Mas eu gostaria de saber quais são as propostas da chapa para amplificar e aprofundar, né, percursos formativos antirracistas, pluriepistêmicos, percursos mais interessantes para a gente repensar a sociedade, levando em consideração as questões raciais. Passo a palavra. Obrigado, professora Fabiana. A professora Ligiane também tinha levantado a mão. E acho que aí assim a gente conclui o bloco de apresentações e questionamentos iniciais. Sim, obrigada, professor Daniel. Boa tarde, colegas. Professor Richard, professor Martins, que acabou de cair, ou a câmera, não sei. Como a chapa... Só a câmera, ele está aqui. Aí, né? Eu queria começar agradecendo a vocês pela disposição, né, de participarem desse processo de consulta, porque, enfim, vou repetir o comentário, né, a gente vive um momento de adoecimento social, a gente vive um momento de apatia política, né, então eu fico mesmo contente e me sinto muito representada quando eu vejo os colegas se colocando, né, para esse pleito, quando eu mesma não teria pessoalmente essa disposição, então eu valorizo realmente esse movimento. Uma outra pergunta que eu fiz à chapa anterior, que eu quero repetir aqui para vocês, é quanto às ações que vocês realizaram no combate ao racismo, né? Então, não me refiro aí à vida anterior à instituição, me refiro ao tempo de UFSB, né? Quais foram as ações práticas realizadas nesse combate ao racismo enquanto vocês estiveram, né, estão aqui dentro da UFSB. E aproveitando, né, o start aí dado por Fabiana em relação ao que o Fábio trouxe, eu queria trazer um comentário, Fábio, que é o seguinte: esse tipo de exigência nos editais, ele costuma decorrer de uma exigência quanto à regularidade dos cursos. E aí eu estou falando muito da experiência do curso de Direito, né? Então, para o curso de Direito, se a gente for pegar os instrumentos de avaliação dos cursos, são instrumentos que pontuam mais o curso quando esse curso tem docentes que têm doutorado na área. Agora, como cada curso entende o que é a área, que é diferente. E aí é o que eu acho que a instituição pode atuar junto ao MEC, porque se a gente for para a área está falando de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, isso é bem mais amplo do que, por exemplo, direito, antropologia, né? Então, existe um espaço realmente de diálogo político, eu acho que poderia interferir para que dentro dos colegiados a gente tivesse um posicionamento mais favorável a esse seu pleito, né? Porque geralmente o argumento é esse, que os instrumentos de avaliação exigem assim, a gente aplica assim, e é uma escada, né, em que a gente não tem nenhuma autonomia. Mas só para seguir aí no diálogo. Desculpem aí não quis tergiversar, não, mas dialogar aqui. Então, passo, gente. Obrigado. Acho que a Gabi já tinha sinalizado que ela não conseguiria abrir o microfone, a Gabriela Rocha, né? Então, acho que todos que estão em condição de falar já se apresentaram. Então, a gente devolve a palavra ao professor Richard, ao professor Martim, para o posicionamento de vocês.
As perguntas e na verdade, esse estímulo, né, ao bate-papo, começando com a Beatriz. Eu também gosto muito de escrever, pesquisar, produzir, Beatriz. Acho que isso é o que nos move, né? Então, entre a nossa proposta, tem objetivamente no que você toca o repositório institucional, né, da UFSB. A UFSB hoje não possui um repositório institucional, e a editora UFSB, a criação de uma editora da universidade. Isso é outra coisa que até recentemente a gente está discutindo com as colegas da biblioteca, como que uma universidade do perfil e do tamanho da UFSB não tem uma editora que ajude a consolidar no território, ajude a promover o hábito da leitura, incida na permanência, porque editora, biblioteca, repositório institucional, tudo isso está dialogando com o âmbito da permanência também, do que Beatriz diz, de você se sentir pertencente à comunidade de pesquisadoras e pesquisadores, né? Isso nos levou, inclusive, antes de termos a editora, no grupo de pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo, fazer uma parceria com a editora no Rio de Janeiro, que é a editora Telha, onde a gente criou o selo do Pensamento Negro Contemporâneo, um selo onde a gente publica trabalho dos nossos colegas, pesquisadores, professores, enfim, mestrandos, mestres, justamente por termos esse vácuo aqui na universidade. E, por outro lado, essa nossa ação no âmbito do selo tem contribuído com o PPGR, por exemplo, mais objetivamente, um programa que agora está pleiteando o doutorado, e as produções do selo, nos mais variados níveis, têm sido extremamente positivas na pontuação. Então, dizer para você que bom que você está na universidade, gosta de escrever, gosta de pesquisar e busca por isso. E a gente tem essa preocupação de estímulo e de marcar a nossa digital preta. A gente não pode passar pela universidade, por espaços de poder como esse, sem deixar a nossa escrita, né? Quando nós não escrevemos por nós mesmos, outros vão e escrevem. É o que o Guerreiro Ramos chama de negro vida e negro morte. E a gente tem que garantir a nossa vida. Quando a Beatriz, a professora Fabiana, né? Não, Fábio. Eu concordo com o que a professora Lidiane coloca, o Fábio. A professora Fabiana também traz uma historicização do processo aqui na universidade. Isso também me chama atenção, em que pese a minha formação seja toda interdisciplinar, mas na área que eu entrei na universidade, que é artes e comunicação, isso está dentro do grande campo de ciências humanas. E aí eu tenho, então, essa interdisciplinaridade reconhecida. Mas eu preciso fazer aqui uma crítica à nossa universidade e ao nosso quadro de forma bem objetiva. E quero trazer com isso um pesquisador que é o Lourenço Cardoso. Lourenço Cardoso, eu me perdoe, gente, não sei se vocês estão ouvindo um barulho passar. Sim, porque está tudo passando bem. aquele caminhão do som que vem uns bonecos pulando atrás. Claro. É um negócio terrível. Carreta Furacão. A gente teve a serraria na chapa anterior, perto da professora Rose, e agora a gente tem a Carreta Furacão. É a vida acontecendo enquanto nós nos reunimos. Exatamente. Carreta Furacão. Aff, Maria, socorro. Aí eu estava dizendo que, em que tese tenha todo esse caudal, né, progressista, que a gente vai chamar aqui na universidade, seja no que Fabiana colocou do processo histórico, seja no que Lidiane coloca no âmbito, né, das áreas, existe também, Fábio, o que o Lourenço Cardoso classifica de branquitude crítica e branquitude acrítica. A gente tem uma branquitude acrítica que nos rodeia, que nos permeia, e que em momentos que tem que fazer a seleção para novos docentes, eles colocam vários cortes possíveis para nos excluir. E é preciso a gente dizer isso, né? Ainda mais no NEABI. E a gente precisa atuar para que isso não aconteça, né? E já dentro dessa perspectiva, eu já entro na pergunta da professora Lidiane. Desde que eu entrei aqui em fevereiro de 2018, eu tenho atuado para que isso não aconteça. Então, entrei já participando do CAPC, que é o Comitê de Acompanhamento de Políticas de Cota, né? Atuei apoiando discentes em denúncias contra fraude nas cotas. Me coloquei para fazer ações e relatórios, inclusive de saída, de expulsão de pessoas que fraudaram cotas e que depois colocaram esse relatório, meu nome, na Folha de São Paulo, como alguém que atuou nesse sentido. A gente teve vários colegas
anteriores e que seguem na universidade, chamados para esse tipo de ação, que na hora da bomba não vão. E eu não estou criticando essas pessoas, porque cada um de nós sabe como chegou até aqui e as trajetórias que fizeram para chegar até aqui, né? A gente sabe como a gente encara, por exemplo, o momento de dor que vivemos anteontem no Rio de Janeiro, e a gente olha aqueles corpos lá. Uns decidem enfrentar, enfrentam no combate, outros enfrentam na invisibilidade ou num processo de esquivamento dessas questões. Eu tenho vindo nesse processo de enfrentamento no combate, me colocando nessa postura de que a gente não pode passar em branco, a gente tem que passar em preto. É por isso também que, quando cheguei aqui, eu e a professora Maria do Carmo, eu falo a gente, é porque eu tenho um processo histórico e tem uma companheira que também é uma professora negra, e eu não tenho falado disso publicamente, mas me tomo a liberdade de falar aqui nesse nosso âmbito, né? A gente cria o grupo de pesquisa também, porque a gente não consegue, naquele momento, rearticular, vou chamar assim, o NEABI, porque o NEABI ele não foi criado agora, né? Ele tinha tido um primeiro momento, um primeiro passo, o processo, a história chegou assim para mim, e ele tinha se desagregado. E a gente cria, então, o grupo de pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo, e vamos fazer a Jornada do Novembro Negro. São ações todos os meses, mesmo durante a pandemia, para que a gente lembrasse da presença negra na universidade. Em que pese a gente chama Jornada do Novembro Negro e Grupo de Pesquisa Negra, Pensamento Negro Contemporâneo, a gente sempre incidiu também e sempre trouxe a participação indígena nas nossas ações. É assim que em 2021, mais efetivamente, a gente consegue pleitear a inserção do Novembro Negro no calendário oficial da universidade. Então, quando a gente olha hoje, vai começar agora, mês que vem, o calendário oficial, isso é uma conquista da militância do pensamento negro contemporâneo. É assim que a gente vai incidir também na política de cotas junto à pós-graduação, à própria EPG e mesmo o espraiamento, eu vou chamar assim, das cotas para docentes também. Então tem muito a caminhar, mas cada um de nós atuar de forma coletiva, trabalhando e ultrapassando essas barreiras, a gente chega lá. Por outro lado, eu preciso lembrar um discurso do Steve Biko, mentira minha, do Nelson Mandela, quando ele sai da prisão. Um trecho do seu discurso, ele vai dizer que a luta contra o racismo não é somente a luta dos negros, e sim de toda a sociedade que se quer livre, pois não há sociedade livre onde exista racismo. Para dizer que, por outro lado, em que pese eu falo da branquitude crítica e da branquitude acrítica, formar uma chapa, formar uma dupla com uma figura como o professor Martim Domecq, para mim é algo especial, porque me sinto seguro também nesse processo de construção da universidade. 12 anos não é nada numa instituição que se quer, né, e que no Brasil é secular. Então a gente vai dar e acredita que a gente tem condições de dar os próximos passos para a consolidação de uma universidade que a gente crê plural, popular e com a cara do território. Eu não sei se eu perdi, eu deixei passar alguma questão. Martim, por gentileza, também fique à vontade. Estão ouvindo bem? Sim, Martim. Perfeito. Tem questões que já foram respondidas, eu não vou tocar, a questão da editora. A gente poderia acrescentar a essa questão responder a um anseio que vem, inclusive, do setor das bibliotecas, de ser valorizado, de ser considerado como um elemento estratégico da universidade. Então, a gente quer trabalhar com esses servidores, servidoras das bibliotecas, para que esse seja um eixo importante nas políticas de permanência, nas políticas que têm a ver com a promoção da leitura, das políticas de acolhimento da universidade. Então, que a biblioteca seja esse âmbito de promoção da leitura e da escrita, e de circulação do livro, não? Feiras do livro, etc. Todas as coisas que esse grupo que está na biblioteca, a gente já conversou com eles querem fazer. E eles se sentem muito magoados com uma universidade que não colocou as bibliotecas como um eixo central das políticas de formação de educação, tanto no ensino, na pesquisa, como na extensão, e na cultura. Não? As bibliotecas têm um papel central que desenvolver, e hoje elas não estão conseguindo desenvolver esse papel. A editora fortalecer isso, etc. Tem uma questão que aparece bastante nos debates, que é o que vocês vão fazer, não? Qual é o papel de vocês, gestão central. Eu acho que o primeiro compromisso nosso, e isso está na plataforma desde o início,
é não personalizar. A gente representa um coletivo e a primeira coisa que a gente precisa fazer é devolver ou instituir na universidade dispositivos democráticos de participação. Então, quando a gente fala, a gente quer instituir no calendário acadêmico, que é uma coisa que a gente já teve, as jornadas pedagógicas, a gente está criando um dispositivo, recriando um dispositivo que permite que a comunidade se reúna, identifique seus problemas, discuta os relatórios da CPA, trabalhe articuladamente servidores técnicos terceirizados, docentes, discentes, para planejar esse ano acadêmico e ir avançando nas soluções. Então, nessas instâncias, os problemas são pautados, as prioridades são pautadas. Outra instância que a gente quer instituir, essa nunca aconteceu, veja, nunca aconteceu em 12 anos, é um congresso acadêmico. Tem questões que são estratégicas, que demandam um debate, compartilhar pesquisas, posições, inclusive fazer, eventualmente, visitas como encerramento desses congressos acadêmicos, que demandam essa instância. Mas essa instância não pode ser uma decisão do reitor Richard Santos. Essa instância precisa ser uma resolução na qual nossa universidade se compromete a ter um congresso acadêmico cada 2 anos, cada 3 anos, para trabalhar, elaborar e pactuar suas políticas internas e externas. E o Fórum Social também, uma bandeira que a gente retoma da fundação da universidade, e a gente quer organizar o segundo Fórum Social. Em todo esse tempo que a gente viveu, 12 anos é muito tempo. Quando a universidade nasce, ela nasce com um projeto revolucionário, e nós que entramos nos identificamos com esse projeto. Mas também muitas pessoas entraram e não se identificaram com esse projeto. Isso também aconteceu. Então, nesses 10 anos, houve, primeiro, processos de amadurecimento dessas propostas, processos de apropriação dessas propostas, e também retrocessos. Então, você vê isso em diferentes cursos. Tem cursos que avançaram, e quando tiveram a oportunidade de fazer um novo PPC, o PPC retomou, potencializou, reforçou uma posição, por exemplo, interdisciplinar ou contracolonial, e tem cursos que não aproveitaram essa oportunidade. Então, mas isso foram discussões internas dos grupos, dos docentes, não? Que a gente precisa também respeitar. Mas, tendo os espaços, as instâncias de debate, de ação, isso pode se movimentar, essa cultura ativa, muito mais viva. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Sim, professor. Vocês responder com a voz? Sim, sim, sim. Olá. Sim, sim. Alguém pode responder com a voz? Estão ouvindo, não? Acho que ele travou. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Ouvindo? Saiu só o vídeo agora, mas o áudio permanece. Estão ouvindo? Olá. Ixi. Estão ouvindo? A gente te ouve, Martim. Eu acho que ele que não está ouvindo a gente. Agora sim, agora voltou. Pronto. Mas fecha seu vídeo, por exemplo, se a internet está ruim. Pronto, eu vou continuar assim. Eu tentei fechar, mas não fechou. Vou continuar. Pronto, a gente está te ouvindo. Com relação às ações antirracistas nesse percurso, eu vou mencionar o que lembro. Acho que agora ele caiu, né? Agora cortou. Agora não estou comigo. Aqui no chat ainda aparece o professor Martim, mas acho que o sinal dele está ruim. É o sinal, provavelmente. A gente está se aproximando do que, estamos no teto, né, do que seria a nossa pretensão inicial, mas como a gente atrasou, a gente ainda tem alguns minutos adicionais. Queria aproveitar esse corte que a gente teve agora com o Martim, infelizmente, mas acho que as ideias principais do que ele queria responder já tinham sido colocadas, para perguntar se alguém tem mais alguma questão que gostaria de fazer, e para a gente conseguir ir amarrando o nosso diálogo, eu devolvo a palavra, então, depois dessa provocação, dessa rodada, se tiver, para o professor Richard, para a gente conseguir ir amarrando essa nossa conversa, já que a gente tem aí mais 10 minutinhos adicionais. Ó, Martim de volta. Tá ouvindo a gente, Martim? Pronto. Você quer concluir sua ideia? Depois a gente vai abrir de novo para alguém, se tiver mais alguma pergunta, e a gente amarrar o encontro. Não, só vou concluir algumas ideias. Primeiro, por exemplo, a proposta que a gente tem com relação aos CUNES, a gente pensa que os CUNES precisam ser discutidos com as comunidades. Então, veja, 10 anos atrás, a Helvécia já estava discutindo que queria um CUNE, já estava manifestando esse projeto. A gente precisa discutir com as comunidades a função dos CUNES. Isso é importante. A gente
não é suficiente ter um setor que discuta interdisciplinaridade ou que promova interdisciplinaridade dentro da universidade. É preciso ter esse espaço de interação com as comunidades. E a gente pensa também que os CUNES devem ser a porta de entrada, uma das portas de entrada, para a mudança do corpo docente da universidade. Então, a gente quer docentes que atuem nos CUNES, que cada CUNE tenha docentes da comunidade, atuando como promotores, divulgadores da universidade, desse momento de acolhimento, de ingresso, de afiliação na instituição. Trabalhando em rede com os outros CUNES, etc. A gente não vai dar vida aos CUNES sem docentes. A gente tem que sair dessa ideia de que o CUNE pode ter vida, pode ser interessante, sem docentes dentro dos CUNES. Então, e os docentes mais interessantes para os CUNES são os docentes do território. E hoje nós já formamos em nossos cursos docentes que podem assumir esse papel. Então, a gente precisa organizar os concursos e reservar as vagas para esses docentes. Eu criei na licenciatura em artes, nesse novo PPC, um componente introdutório obrigatório, e nesse componente, um dos temas que a gente trabalha é assédio, discriminação, e tem um tópico específico sobre atravessamento de questões étnico-raciais na formação em artes. Nesse componente, inclusive, eu convido sempre a professora Fabiana para dar esse tópico. Então, essa é uma ação, eu participei do relatório do episódio do fraude das cotas na medicina. Esse relatório foi elaborado pelo professor Ademar, comigo, que foi aprovado no SUNY. E participei também ativamente no acolhimento e no apoio a nosso estudante Moisés, quando ele foi perseguido, teve que enfrentar um processo legal, justamente por essa questão da denúncia do fraude das cotas na medicina. Não? São as coisas que mais lembro, não? Mas eu considero que minha forma de dar aula está comprometida com essa luta antirracista. Eu coloco isso nas minhas aulas como professor, digamos, justamente com essa responsabilidade de saber que estou num lugar de privilégio, portanto. Então, meu dever é colocar isso sempre em discussão. Pronto, é isso. Ok, Martim, obrigado. E aí, devolvo a provocação para o coletivo, se há alguma outra questão que gostaria de ser feita, de ser trazida para os nossos colegas, né, para os candidatos que estão como postulantes aí na chapa 1. Se não, eu vou devolver, se não houver, eu vou fazer as nossas questões do NEABI. E aí, vocês têm alguma outra provocação? Bia, quer comentar algum outro aspecto? Não, professor, acho que podemos adentrar no NEABI agora, o nosso ponto. Tá. Vocês, inclusive, a gente fez isso para a chapa anterior, né? A gente, como está pertinho do nosso teto, a gente pode, inclusive, ter essa provocação que eu vou trazer para vocês como dever de casa. Então, se vocês quiserem fazer o registro escrito disso, devolverem para a gente, para que a gente compartilhe com o NEABI, pode ser importante, mas também, se vocês quiserem incorporar nessas palavras de despedida aqui da nossa roda, foi uma roda breve, acho que a gente estabeleceu possibilidade de diálogo, vai ficar registrado, né, para que os nossos outros companheiros e companheiras do NEABI possam participar, mas se quiserem registrar nessas palavras finais, resposta, ótimo também, mas se quiserem amadurecer a parte, é bem-vindo de toda forma. A gente tem duas questões. A gente está nesse movimento de retomada do NEABI, né? Então, como o próprio professor Richard comentou, nós não começamos em 2024, não começamos os trabalhos do NEABI em 2024. Como o NEABI, sim, mas o NEABI já existia na universidade, esteve um pouco adormecido, como a gente gosta de dizer, e houve esse fôlego que a gente retomou no final do ano passado, estamos dando seguimento agora com os estudantes como Bia, com professores substitutos como Fábio, gente da comunidade, né? Como a Miriam, né? Que é uma liderança comunitária importante, e aí... Como o NEABI em 23, né, Lidiane? A minha memória não posso nem confiar nela, nem usar. Mas ainda bem que temos Lidiane aqui para ajudar a gente. Mas esse movimento de retomada é um movimento importante e que tem desdobramentos, né, dentro da instituição. Ele é temático em alguma medida, mas sobretudo, a gente gosta de pensar que ele tem que se desdobrar em ações concretas, no cotidiano, seja dos cursos onde a gente está, mas da universidade de maneira mais geral, né? Então, a pergunta que a gente tem trazido é pontual, mas sempre pensando nessa dimensão macro, né, na repercussão disso na perspectiva maior. A atual gestão, inclusive, a gente fez essa provocação, que é do enquadramento do NEABI dentro da estrutura de gestão, né? Então, na gestão atual, a gente fez essa provocação, enquanto coordenação, eu e a professora Léa, para que a gente pudesse fazer parte do organograma da universidade, como em outras instituições também existe. E foi entendido que, como parte da autonomia do NEABI, não fazia sentido que o NEABI fosse incorporado à instituição formalmente, né? Então, a gente gostaria de ouvir o posicionamento da chapa em relação a isso.
Se a gente, ok, apoia, subsidia o NEABI, mas a gente não quer vocês dentro do organograma da universidade, mas sim, se a gente quer, em que lugar, né? Se é um adendo, se é um espaço que repercute, é transversal, pode atuar de forma consultiva, enfim, que lugar é esse? E outro que é ainda mais pontual, acho que vocês, a gente falou isso para a chapa anterior também, devem estar ouvindo, todo mundo quer um pedacinho, né? O NEABI também gostaria de ter o seu lugar, um lugar para chamar de seu, em cada campo, né? Em cada lugar da universidade, em Teixeira, em Porto, em Itabuna. Como vocês veem isso? Se é algo que vocês consideram fundamental, essa dimensão do espaço físico, se não. Enfim, são essas duas provocações pontuais que, caso vocês queiram responder aqui, será muito bem-vinda, mas também se quiserem, a posteriori, explorar essa compreensão e devolver, muito bom. E aí eu já passo a bola para vocês, pedindo que a gente faça esse encerramento aí, dando voz e vez às questões que foram trazidas aqui. E agradecendo desde já. Ô Daniel, quero agradecer aí a sua colocação, suas questões e, mais uma vez, essa oportunidade da gente trocar, né? Eu acho que tem experiências várias em relação ao NEABI nos dois sentidos. Eu acompanho já os debates sobre os NEABIs ou NEABs desde que se começou isso aqui no Brasil, essas demandas, né? Principalmente a partir de Durban, 2001. Algumas universidades, elas incorporam isso, o NEAB ou o NEABI, ao organograma da instituição. Outras não incorporam, mas reconhecem o NEAB, dado a independência do NEAB ou NEABI. Mas eu penso que sejam poucas as universidades que não cedam um espaço para que tenhamos o NEAB com sua sala, mesas, uma estrutura, independente de estar dentro do organograma ou não, né? Então, acho que é muito claro ou escuro isso para a gente. Assim como nós falamos já também com o DCE, que são representações, né? Com o sindicato docente e tal, TAI, a coisa do espaço e das representações, isso fortalece a universidade. Isso tem que estar visível, tem que ter o espaço, as reuniões têm que ser dentro da universidade, no campus, isso inclusive movimenta, enfim. Na nossa perspectiva, é indiscutível. Agora, acredito que a questão do organograma, acho que a gente senta e vamos ver as melhores práticas nesse sentido, né? Seria, penso eu, precipitado a gente falar, não, vamos incorporar aqui. Eu, Richard, com todo o meu histórico, eu diria, vamos colocar no organograma, porque a gente não sai de lá nunca mais, mas a gente tem que ver os prós e os contras para o próprio NEABI, né? Então, a gente sentar, estudar as melhores práticas e adotar as melhores práticas. Penso que esse seria exatamente o caminho que a gente poderia seguir. Agora, em relação ao reconhecimento e os espaços nos campi, sem sombra de dúvida, a gente tem que ter. Eu venho de uma universidade que é a UNB, que até o Quilombo, que era o núcleo de estudantes negros, tinha uma sala tal. Eu fui fundador, por exemplo, do Núcleo de Consciência Negra da USP. Tinha uma sala dentro do Núcleo de Consciência Negra da USP. Dentro da USP tinha uma sala, então não há o porquê a gente não ter isso aqui na universidade. Martim? Eu também quero agradecer o convite, esse espaço para conversar, para trabalhar essas pautas. A gente pode, inclusive, responder por escrito mais em detalhe, porque nesse momento a gente está indo se encontrar com o prefeito de exercício de Itabuna, que estamos esperando. E essa ação faz parte de todo um trabalho que estamos fazendo de articulação com os agentes políticos da região do território. Então temos essa agenda agora, mas a gente se compromete, se restou alguma coisa por responder e aprofundar, a gente responde por escrito com o maior prazer. Perfeito. Queríamos, então, né, Bia, agradecer demais vocês pela disponibilidade, assim como a Chapa 3, que a gente já recebeu, e já antecipar também a gratidão à Chapa 2, que já está aqui na porta. Então, sucesso nesse pleito, a vocês. A gente... Obrigada, professora. Obrigado. Até Abraço, mais. gente. Obrigado. É muito importante, né? O NEABI, ele é um espaço de escuta, um espaço de estudos, um espaço de aprendizado, de acolhimento e também de democracia. Então, essa roda de conversa, ela é essencial. Obrigada pela participação e disponibilidade. Abraço, gente. Tchau.